A Deus seja a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Quantos sentem a presença desse grande Deus neste lugar? A presença de Deus, ela é real e nós estamos aqui sendo alvos das suas bênçãos. Eu quero convidar os irmãos neste momento a abrirem vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 20. Faremos aquela leitura que já é conhecida de todos os irmãos. Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro após mim. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 1 ao 20. Vamos lá? Vou ler o primeiro versículo, os irmãos o outro após mim, até nós terminarmos a leitura sugerida. Diz assim a palavra do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Porque o Senhor aqui fala, criei filhos e enfureci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto do holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor,
defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Todos nós. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai, nós te agradecemos. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se, glorificando, exaltando ao nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, hoje nós estudaremos o início do livro do profeta Isaías. Portanto, estudaremos 5 capítulos deste livro, do capítulo 1 ao capítulo 5. Eu sei que a leitura desses 5 capítulos são extremamente profundas. O que nós vamos fazer aqui é apenas um panorama, né? É como um menu degustativo. Você apenas irá saber as bases da mensagem do profeta Isaías nesses 5 capítulos, né? O nosso estudo, ele é guiado pelo tema Introdução ao livro de Isaías. Nós temos um texto áureo que está no capítulo 1, versículo 1, que diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. A nossa verdade prática diz: Deus exorta seu povo a viver em obediência, justiça, arrependimento, para assim desfrutar de sua misericórdia e proteção. Dito essas coisas, é importante atentar para a divisão que nós temos desses 5 capítulos, né? Nós temos uma parte introdutória, que é o tópico 1, que dá-nos exatamente um panorama a respeito dos profetas na Bíblia Sagrada, porque na Bíblia, Isaías é o livro que inaugura necessariamente os livros dos profetas, e no tópico 2 nós temos mais propriamente dito um relato, um panorama sobre quem foi Isaías, a sua família e também um pouco a respeito do livro de Isaías como um todo. E por fim, no tópico 3, falaremos dos 5 capítulos. Então, é muita coisa para falar e eu quero fazer aqui exatamente isso em poucos minutos. Tudo que eu vou falar aqui não será exaustivo, mas será apenas uma base para que você melhor compreenda o estudo desse trimestre da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né? Da Bíblia Sagrada, do livro de Isaías. No tópico 1, nós temos a informação a respeito dos profetas literários e não literários. Isso aqui é importante, porque isso abre um panorama sobre os livros proféticos da Bíblia. Nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é dividido em livros como os 5 primeiros, que é reconhecido como o Pentateuco, que é reconhecido como a lei. Nós temos os livros históricos, que vai de Josué ao livro de Esté. Nós temos os livros poéticos, que vai de Salmos ao livro de Cantares. E, por fim, nós temos os livros proféticos, de Isaías a Malaquias. Entre esses livros proféticos, ou nos livros proféticos, nós temos 2 divisões: os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são chamados assim, classificados assim, dado ao fato de que esses profetas profetizaram um período maior no que se relaciona ao tempo, tiveram uma extensão histórica muito maior do que os outros profetas, Nós temos também a informação sobre os profetas maiores, porque eles compuseram um maior volume de profecias, E não é à toa, como por exemplo, o profeta Isaías, o seu livro tem 66 capítulos, E nós vamos para Jeremias tem mais de 50
capítulos. Daniel tem alguns outros capítulos, menos do que Isaías e também Jeremias, mas o tempo em que ele abrangeu o seu ministério profético é bem extenso também, né? Nós temos também um profeta Daniel, reconhecido como profeta maior. Os outros, Oséias, Joel, Obadias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são reconhecidos como profetas menores. Esses profetas maiores e menores, que eu citei aqui de forma bem rápida e não tão organizada, mas são exatamente estes, eles são reconhecidos como profetas literários. Isso exatamente se dá ao fato de que esses profetas foram compilados as suas profecias em livros, por isso são chamados de profetas literários. Há na Bíblia também citações a outros profetas que não são reconhecidos como profetas literários porque não há livros ao seu respeito. Como, por exemplo, nós temos o profeta Elias, que é bem conhecido na Bíblia. Nós temos o profeta Samuel, que é bem conhecido na Bíblia. Nós temos Eliseu, que é bem conhecido na Bíblia. Então, esses profetas que são somente citados na Bíblia e não possuem um livro organizado, eles são chamados de profetas não literários. Então, é essa a diferença entre profetas literários e profetas não literários. Nós temos também, nessa parte introdutória, a respeito das mulheres que foram conhecidas na Bíblia como mulheres de Deus e profetisas, né? Ou seja, quando Deus, no Antigo Testamento, se revelava em profecia, o profeta, ele era reconhecido como aquele que era o portador da mensagem de Deus, né? Aquele que trazia a mensagem de Deus aos ouvidos do povo. E esse toque especial, essa mensagem de Deus no Antigo Testamento não se manifestou somente a homens, mas também se manifestou a mulheres. Então nós vemos no Antigo Testamento Deus usando mulheres para profetizar. Mulheres de Deus do calibre de Débora, mulheres de Deus do calibre de Uda, mulheres de Deus já no Novo Testamento do calibre de Ana. Nós temos também mulheres de Deus, que é uma citação lá no livro de Atos, de uma das filhas de um certo sacerdote, que também profetizavam. Então nós vemos em toda a Bíblia que a mensagem de Deus, ela não é exclusiva somente a homens, mas Deus manifesta a sua mensagem também a mulheres. Deus falava também a mulheres, e isso é importante dizer, porque a Bíblia, se nós a lermos com profundidade, com entendimento, nós vemos que a Bíblia, ela não é um livro machista, conforme muitas pessoas por aí bravejam. A Bíblia é um livro que não faz distinção se é homem ou se é mulher. A mensagem de Deus vem para ambos, e o exemplo é que Deus no Antigo Testamento escolheu tanto homens como mulheres para serem os seus arautos, aqueles que iam entregar ou que entregavam a mensagem de Deus ao povo. Ainda nesse tópico, né, que é o primeiro tópico introdutório, nós temos também a informação a respeito dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles eram reconhecidos como os profissionais da profecia. O que era isso? Havia em Israel uma escola profética, em que qualquer pessoa podia ingressar nessa escola profética. E essa escola profética, ela ficou muito bem reconhecida nos dias de Elias, por causa da fama de Elias, por causa da fama de Eliseu. Essa escola profética ficou muito bem reconhecida nesses dias. Então houve uma grande adesão à escola profética. Então eles aprendiam a ler o tempo, a ler as estações, a entender sonhos, interpretar visões. Era por isso que tinha essa necessidade de ter uma escola profética, e por causa também dessa escola
escola profética, surgiu na história de Israel muitos falsos profetas, profetas que tinham a sua mensagem comprometida. A sua mensagem era facilmente manipulada pelo monarca ou por qualquer outra liderança. Encomendava-se mensagens e eles liam o tempo, eles liam os sonhos, eles liam as visões, mas não as liam conforme a vontade de Deus, mas conforme a vontade do homem. Por isso eles são chamados de falsos profetas. Também eram chamados de falsos profetas todos aqueles que profetizavam, que tinham sonhos, que tinham visões, e as suas visões não se concretizavam. Eles também eram reconhecidos como falsos profetas. Então, entendida essa parte introdutória, é importante dizer que Deus levantou Isaías em um contexto de pura idolatria, de pura apostasia, necessariamente do povo de Judá, dos filhos de Deus. Isaías será um profeta levantado por Deus, à semelhança de Jeremias, para as nações. As profecias de Jeremias não abrangerão somente Israel e Judá, mas as profecias de Isaías terão uma abrangência mundial. Quando nós lemos do capítulo 13 até o capítulo de número 27 do livro do profeta Isaías, nós veremos uma abrangência mundial, porque Isaías tem profecias quanto à Síria, Isaías tem profecia quanto à Babilônia, Isaías tem profecias para Amon, Isaías tem profecias para Edom, Isaías tem profecias para todas as nações daquele contexto mundial. Então, sim, Isaías não é somente um profeta em Israel, mas Isaías é uma voz de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o mundo. O profeta Isaías profetizou no contexto em que a Síria estava despontando como um império, e a Síria já havia varrido, conquistado muitas nações, e agora Israel e o Egito e também a Líbia, que é exatamente os etíopes, estavam sendo alvos da Síria, e agora Isaías será essa voz profética, mostrando para Israel e para o mundo que naquele momento a Síria seria o instrumento punitivo de Deus, mas isso tudo era para que a glória do Senhor pudesse raiar, se manifestar em um mundo idólatra. Então Isaías será a voz de Deus para o mundo, a voz de Deus para Israel. Então, falando sobre a voz de Deus, nós temos também um pouco sobre a família de Isaías. E é interessante dizer que a família de Isaías, ela era composta também como uma mensagem de Deus. Haja vista que a esposa de Isaías, ela era reconhecida também como uma profeta de Deus. E não somente a esposa de Isaías, mas os filhos que Isaías teve também eram uma mensagem de Deus para Israel. E você pode observar isto nos significados dos nomes dos filhos de Isaías. Por exemplo, a Bíblia diz que um dos filhos de Isaías tem um nome de Jazub, que significa um resto voltará. É uma mensagem de Deus para Israel no que se relaciona aos remanescentes que seriam cativos, que seriam levados pela Síria, mas o Senhor não exterminaria completamente Israel. Um remanescente voltaria. Deus guardaria um remanescente fiel de Israel. Tem um outro filho de Isaías, que o nome dele é Maher Salal Hasbai. Se você falar esse nome 3 vezes, você fala línguas estranhas sem problema algum. Maher Salal Hasbai, que significa rápido despojo,
presa segura. É uma mensagem de juízo divino para Israel. Então veja que a família de Isaías também é uma resposta de Deus para a sociedade de Israel. A família de Isaías é uma resposta de Deus, é uma mensagem de Deus para Israel. E eu só quero fazer um adendo aqui e dizer a você que, tal como Isaías, também a nossa família deve ser uma mensagem de Deus para essa sociedade, uma mensagem de que pode ter harmonia na casa, uma mensagem de que com Deus as famílias podem ser estruturadas, uma mensagem de que ainda há valor seguido em ter uma família. Nossas famílias podem ser uma mensagem de Deus para a sociedade. E falando sobre o livro de Isaías, Isaías tem um livro que é reconhecido como uma mini Bíblia, ou uma Bíblia dentro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Isaías 66 capítulos. A Bíblia tem duas divisões, Antigo e Novo Testamento. Isaías também tem duas grandes divisões. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao 39, e a segunda divisão do livro de Isaías vai do 40 ao 66. É interessante, tem outras coisas importantes para falar. Interessante a falar sobre Isaías, mas as horas se foram. A respeito dos 5 primeiros capítulos, que é a parte final do nosso estudo a respeito desses capítulos, nós vemos que no primeiro capítulo nós encontramos um cenário um tanto que caótico. Deus está desaprovando Israel completamente. Deus estava desaprovando a conduta de Israel, Deus estava desaprovando o culto de Israel, Deus estava desaprovando os sacrifícios de Israel, Deus estava desaprovando as festas de Israel, e ele faz até uma comparação com um boi, falando que o boi conhece o seu dono, mas Israel não entende nada a respeito de Deus. Após essa descrição horrorosa a respeito de Israel e de como é que estava a sua espiritualidade, como é praxe em Deus, nós vemos que pela boca do profeta o Senhor chama o povo ao arrependimento, convida o povo à graça, dizendo: vinde e arrozoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu quero dizer com isto que não há pecado algum que a graça não alcance, não há pecado algum que a graça não sare, que a graça não resolva. Eu quero te dizer que nessa manhã há um convite de Deus para todo homem pecador, para todo homem que ainda não conheceu a graça de Deus. Há um convite de Deus para que você seja perdoado, há um convite de Deus para que seus pecados sejam purificados, há um convite de Deus para você encontrar perdão, salvação da parte do Senhor nosso Deus. O livro do profeta Isaías, além de ter esse convite à graça, nos 5 primeiros capítulos há também repreensão e promessa, e nós vemos também nesses capítulos que o Senhor, ele fala a respeito do julgamento e da graça. Há também uma parábola da vinha e os seus ais. Não tem como nós explorarmos agora todos de forma exaustiva, mas eu quero concluir dizendo aqui a você mais uma vez que a misericórdia de Deus raiou dos dias de Isaías em um contexto de trevas, assim também como a misericórdia de Deus raiou lá na cruz do Calvário, como um contexto de trevas, e agora essa luz que procede da cruz nos ilumina, e por isso nós podemos dizer: somos o sal da terra e a luz do mundo. Quem recebe essa palavra, levante as mãos aos céus para agradecer a Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe em nome de Jesus.